abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos e filhas, nós celebramos esta memória de São Joaquim e Santa Ana há algum tempo no Ocidente, desde 1378. No Oriente, a devoção a Santa Ana, que foi a primeira, a memória era a Santana, depois se acrescentou a São Joaquim. Ela é muito mais antiga no Oriente, porque os autores ocidentais não admitiam muito os escritos que traziam a vida deles, já que não existe nada na Escritura sobre eles, não existe nada de documentado formalmente sobre eles, ou sequer sobre o nome deles. Sabemos que é Joaquim e Ana por causa de um escrito apócrifo. Santo Agostinho e São Jerônimo não aceitaram esses escritos, mas os orientais aceitaram. E a Igreja Latina depois foi aceitando um pouco mais, exatamente porque, ainda que eles não tenham aceitado, ainda que não tenha nenhum texto, a devoção a Santa Ana e São Joaquim simplesmente cresceu na Igreja. Por que cresceu? Porque um filho santo só pode ser filho de uma geração santa. A ideia de que a fidelidade à aliança não nasce conosco, aquilo nós somos fruto, né? A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Ou seja, os nossos antepassados, fiéis à aliança com Deus, geraram os frutos de bênção na nossa vida. E nós devemos reconhecer isso, então, como santidade. É muito difícil um jovem ser chamado ao sacerdócio tendo nascido numa família de ladrões e assaltantes e bandidos. Ainda que ele tivesse vocação, a falta de santidade naquela família pode impedir uma vocação de ser vivida. Portanto, a Igreja celebra São Joaquim e Santa Ana mais como um motivo de glorificação ao próprio Jesus e à Virgem Maria, já que nem o nome deles nós sabemos ao certo. O que diz a tradição naquele escrito apócrifo é que São Joaquim e Santa Ana eram velhos, estéreis, ele sacerdote, e eram santos, eram justos, eram pessoas de fidelidade à aliança com Deus e às orações. Então, eles sofriam por não terem recebido a graça de dar a Deus um fruto, porque o filho é um fruto que eu dou a Deus, porque Deus que me deu este fruto. É de Deus, então é um modo de servir a Deus. E o sofrimento deles era exatamente esse, de não poder servir a Deus nos filhos. E com muitas orações e sacrifícios, diz o proto-evangelho, Deus concedeu a eles a maior graça, que foi dar à luz a própria Virgem Maria. E o que eu gostaria de meditar é exatamente esse ponto, como alguém desejou tanto ter um filho, e quando ele tinha 3 anos de idade, foi ao templo e entregou a Deus. Como Ana, por exemplo, no Antigo Testamento, estava diante do sacerdote Eli no templo, chorando, porque não podia ter filhos, deu à luz a um filho pela promessa de Deus e apenas desmamou o menino, levou ele de volta para o templo para consagrá-lo a Deus. Como alguém que desejou tanto um filho, como Abraão, quando esse filho chega aos 12 anos e Deus pede a vida do filho, Abraão sobe ao monte com uma faca, pronto a sacrificar um filho e dá-lo de volta a Deus. Ou seja, como é possível que alguém deseje tanto e depois devolva a Deus? É possível quando esse alguém entende o que é a paternidade e o que é a maternidade, o que não é nada mais do que um serviço a Deus. Paternidade e maternidade é um serviço a Deus, a fim de santificar o mundo e dar glória a Deus pela vida de filhos santos. Quando uma família deseja um filho egoisticamente, a tendência é que esse filho também seja um egoísta. Os filhos são uma bênção do Senhor e não uma definição ou uma decisão do casal. Quando pai e mãe, contrariando a lei de Deus, produzem um filho para a sua própria glória, a tendência é que este filho e este pai não alcancem
por causa do egoísmo e daquele grave pecado de ter posse da vida, não alcancem a santidade. Muitos até não alcançam a própria salvação, principalmente porque se morre naquele pecado. Produzir um filho no laboratório é um pecado gravíssimo contra o autor da vida, que é Deus. Quando um pai e a mãe entendem que o filho é um dom de Deus, eles não têm dificuldade de, mesmo tendo só um, entregarem esse filho depois a Deus, naquele caso no templo. Pensem nos pais de filhos que têm vocação sacerdotal. Eu conheci uma mãe que ela fazia chantagem emocional com o filho ao extremo, para que ele não entrasse no seminário, porque ela só tinha a ele. E era tudo o que ela tinha, e ela tratava aquilo como se fosse um tesouro dela, porque ela entendia que o filho era dela, e ela não tinha condições de dar aquele filho a Deus. Então, destruiu a vida do filho. Esse filho depois, né, se tornou uma pessoa distante de Deus. Depois nós temos outros exemplos na Escritura, de mulheres que, entendendo qual era a sua missão, agiram até contra os seus próprios filhos. Pensa em Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, esposa de Isaac. Para que o primogênito, que era um menino egoísta, ensimesmado, né, e indigno da bênção, não recebesse a bênção primordial, Rebeca fingiu, fez o seu filho mais novo se passar pelo mais velho, mentiu, fingiu, tomou sobre si o preço daquilo e fez o filho mais novo receber a bênção de Deus e permanecer a aliança santa, e o filho mais velho se tornou um rebelde, inimigo do próprio irmão. E a culpa foi da mãe. Até que lá, já na velhice dos dois, Jacó e Esaú se reconciliaram. Aquela mãe, contrariando até o amor ao próprio filho, para servir a Deus, ela agiu contra o filho. Santa Rita. Vendo que os filhos poderiam se perder, Santa Rita deseja para eles a morte antes que eles viessem a pecar. A mãe de Dom Bosco, sabendo que ele tinha qualquer vocação, qualquer coisa especial, começou a mortificá-lo mais do que aos outros irmãos. Ou seja, a mãe que entendeu que o filho é um dom de Deus e ela cumpriu uma missão na vida do filho, ela é capaz até disso. Ou seja, desejou tanto Santa Ana e São Joaquim. Quando a Virgem fez 3 anos, eles a levaram para o templo e ela ficou lá. E eles morreram e ela estava lá. Porque o pai e a mãe não deveriam desejar um filho, a não ser para dar glória a Deus com a vida daquele filho, santificá-lo. Alguém que deseja um filho pela sua própria conta e não educa nos caminhos de Deus, se perde os dois. Às vezes alguém se angustia muito por não ter tido filhos. E você sabe se aquele filho seria causa de condenação ou santificação para você? Tem pais que só perderam ou abandonaram o egoísmo depois do 5º filho. Eram tão egoístas, mas se abriram à vida dos filhos, mesmo reclamando. Quando chegou o 5º, aquele pai definitivamente matou o egoísmo. Então foi causa de salvação ter muitos filhos. Quantas mães só abandonaram a sua vaidade suprema depois que deram à luz a filhos, que viram seu corpo se transformando e se mudando continuamente, e então resolveram e entenderam que o corpo não era mais do que a vida, e deram a vida a filhos. Ou seja, muitas vezes os filhos são a salvação para os pais, e não aceitá-los seria condenação. Por quê? Esta família permaneceria no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Muitas vezes, ter os filhos, muitos filhos, e causa muito sofrimento, angústia, medo, pobreza e não sei o quê. Às vezes, a vinda de muitos filhos é a causa da santificação de uma família. Às vezes, ter um único filho, pelo próprio egoísmo, e não tendo a capacidade em Deus, porque não foi um chamado, de educar aquela criança, você faz um mal enorme e aquela criança se perde, e você é a causa do sofrimento dela, da condenação dela e da sua própria alma. Santa Ana e São Joaquim desejaram um filho, mas para alcançar esta graça, eles ofereceram, segundo o proto-evangelho, orações, sacrifícios e lágrimas. E assim que Deus lhes deu a graça, eles entenderam qual era a missão, devolveram o filho a Deus.
Ana chorava, 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 e apenas desmamou o menino, devolveu ele para o templo. Que nós entendemos com isso? Que se nós tivéssemos a graça de nascer de famílias santas, famílias que desejaram os filhos por amor a Deus e não por egoísmo, certamente, sendo família numerosa ou família muito pequena, porque São Joaquim e Santana só teve um, não era família numerosa. Não importa se numerosa ou se pequena, porque tem pessoas hoje que acham que ser santo é ter uma família numerosa. Ser santo não é ter uma família numerosa ou ter um único filho. Ser santo é entender que aquele filho é um dom de Deus e devolver a Deus aquele filho. Como devolver a Deus? Educando ele corretamente, porque a primeira finalidade da educação cristã é ensinar o culto ao Deus verdadeiro. Antes de ensinar português, geografia e matemática, um pai tem o dever moral de ensinar o seu filho sobre a sua própria filiação divina. Então, quando um pai tem muitos filhos, é lindo? É. Ele se abriu à vida? Também. Mas pode ser também que nem foi isso. Quantas prostitutas tiveram muitos filhos e não desejaram nenhum? Tiveram porque eram prostitutas. Estourou lá o preservativo e veio um filho. Quantas famílias destruídas têm muitos filhos? Muitas famílias destruídas com 10, 12 filhos. Ter muitos filhos não é condição de santidade e ter poucos filhos não é condição de santidade. Condição de santidade é entender qual é a missão de ser pai. E a missão de ser pai é servir a Deus na vida dos filhos. E se Deus não der nenhum, isso também é um serviço a Deus. Porque o que importa é exatamente fazer a vontade de Deus. E se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, até não ter filhos pode ser um dom de Deus. Até não ter a graça de ter um filho pode ser também uma bênção de Deus. Por quê? Porque a sua maternidade se abre para os outros e você deixa de ser egoísta. Se tivesse só um, você daria a vida por ele e os dois se morreriam na idolatria. Então, a condição para agradar a Deus na vida dos filhos, seja multidão ou seja um só, é uma única. É reconhecer que o filho só existe porque Deus lhe deu e porque é de Deus, você deve dar um jeito de fazer esse filho chegar até ele. Se um dia Deus o chamar para o sacerdócio, você deveria ficar feliz e se você for tão santa e perceber isso antes, deveria prepará-lo. E não fazer o charminho que muitas mães fazem, ou pior hoje, a de vocês, as vovozinhas apegadas. Porque hoje quem destrói a vocação de vocês, às vezes não é pai e mãe, é vó. Isto é a prova de que não serviram a Deus no tempo certo. Se são as avós de vocês que ficam grudadas, nutrindo seus egoísmos e vaidades, nutrindo seus quereres, as bajulações, sem levá-los a Deus, essa é a prova de que não serviram a Deus no tempo certo. Porque o tempo certo do serviço a Deus é te levar a Ele e não te trazer para si. Nesse caso, nós temos o exemplo cabal de uma avó santa e de um avô santo. Quando sendo fiel à aliança com Deus e não com a criança, idolatria de criança, que acontece no mundo hoje, está destruindo as vocações sacerdotais e religiosas. Já vi padre abandonar o sacerdócio por causa de mãe. Isso tem só aumentado o egoísmo e a vaidade no mundo. Porque, é claro, filho único, neto único, é tudo para ele, é tudo glória. Que dia que ele vai querer servir a Deus? Se para ele é tudo, tudo, tudo para ele. O mundo para ele viver. Essa aliança que os nossos avós fizeram, se foram santas alianças com Deus, certamente geraram a nossa vocação. E louvamos a Deus por isso. Nós lembramos a nossa avó que rezava o terço, até na cama. Lembro da minha avózinha. Benedita é o nome dela, bendita. Acamada 10, 15 anos. O terço ficava pendurado na
cabeceira da cama. Ela não falava mais. Durante anos, mas o tercinho dela, ela rezava. Nós lembramos dos nossos antepassados e lembramos com alegria, claro, se tivemos pais e mães, avós, fiéis à aliança com Deus. Mas aqueles que não foram, a gente sequer consegue se lembrar. Portanto, celebrando São Joaquim e Santana, o que nós pedimos para os nossos avós é que eles lembrem que os filhos são a bênção do Senhor e a recompensa, não é, de uma geração santa. Por isso, termino aqui lendo essa passagem. Seus corpos serão sepultados na paz, seu nome durará através das gerações, os povos proclamarão sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. São Joaquim e Santa Ana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.